se você pode explicar como é que funciona a mediunidade curadora e, paralelo a isso, se seria possível explicar a diferença entre fluido vital e ectoplasma. Bom, essas explicações sobre como funciona estão nos capítulos 14 e 15 da Gênese. Um capítulo que fala sobre fluidos, capítulo 14 é só fluidos, capítulo 15 vai apresentar especificamente os aspectos sobre as curas, né, as questões lá das técnicas de Jesus. Então, ali nessa parte, quando fala sobre a mediunidade curadora, como é que ela funciona? Funciona da seguinte maneira: todos nós sabemos que o nosso corpo físico, ele é assim em função das propriedades que o perispírito tem de moldar o corpo físico. Então, se eu sou, por exemplo, um indivíduo que no passado eu cometi uma série de equívocos com a minha mão esquerda aqui, com a minha mão esquerda, então eu chego no mundo espiritual com o perispírito lesionado nessa área do meu corpo espiritual. Na hora que eu vou tentar fazer a minha reencarnação, o meu processo reencarnatório, existe uma grande tendência de eu lançar os fluidos perturbadores sobre a mão que está se formando. E ela pode vir com alguma sequela em função do que o meu perispírito tem. Perispírito doente lesiona corpo físico. Então, o meu corpo fica lesionado em função do bombardeio que o perispírito doentio provoca sobre ele. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um perispírito problemático e que fica bombardeando energias ruins para a mão e ela está desenvolvendo um processo de artrose, está perdendo o líquido sinovial, que é o líquido que faz o nosso movimento, está inflamando as articulações de uma artrite, está dificultando com que o movimento seja franco, tem travas na hora de se movimentar. Por quê? Porque o perispírito ele fica o tempo todo emitindo as suas energias perturbadoras e a mão está enfermando progressivamente. Estou colocando exemplo de mão, pode ser qualquer lugar. Aí, de repente, numa mediunidade curadora, o indivíduo que é o doador do fluido, que é o médium curador, que pode dar um fluido que é dele próprio, ou é um fluido que está apoiado na presença de espíritos benfeitores que dinamizam a potencialidade dele, ele projeta fluido sobre o meu corpo e atinge o perispírito. Aquelas energias que ficam bombardeando como se fosse um negócio que tivesse o tempo todo irradiando uma energia ruim, encontra agora uma energia saudável. Que essa energia saudável tenta minimizar os efeitos perturbadores sobre a minha mão. Os processos de cura, eles podem ser apenas paliativos. Melhora um pouco, aí como a pessoa depois continua ruim, ele volta a adoecer. Ou pode até melhorar de maneira bem mais duradoura, até permanente. Mas o melhor processo de cura é o do próprio indivíduo, que ele muda o padrão mental, o perispírito muda, ele para de bombardear a mão melhora. Ou pelo menos estagna no lugar onde ela está. Agora, a função do médium curador, nesse papel, é transmitir a energia sã, que vai colidir com a energia malsã, ajudando a harmonizar. Um fígado, um coração, uma tireoide que tem problema, uma área qualquer do meu corpo em que as energias salutares podem promover um reequilíbrio dos tecidos. Só que o indivíduo bombardeando pode realmente continuar a fazer esse fenômeno. Então, isso seria o mecanismo do processo de cura. Aí faz uma outra pergunta: qual é a diferença de ectoplasma para fluido vital? O fluido vital é uma substância bem diferente do ectoplasma. O fluido vital é uma substância que os espíritos encarnados possuem, que faz com que eles consigam vitalizar o corpo físico. É o que dá a vitalidade, o tônus vital, a capacidade de fazer, de realizar, de ter saúde. Isso é o fluido vital. Ele é como se fosse uma energia que a gente vai usando durante a existência, ela vai acabando,
vai queimando, até que ela acaba. Quando acaba, é igual o Chico Xavier, queimou até o último restinho do fluido, desencarna por falência múltipla dos órgãos. Então, o fluido vital é a energia que mantém os seres encarnados vitais. Pouco fluido vital, pouca saúde física, adoecimento. Muito fluido vital, vitalidade, força, coragem, corre, faz exercício, isso é fluido vital. É o fluido que dá vitalidade ao corpo físico. Ectoplasma é outra coisa. O ectoplasma é uma substância que os médiuns de materialização, principalmente, excretam de si, e é essa substância vaporosa que sai deles, e nos médiuns mais abundantes sai na forma de cordões, que são manipulados pelos espíritos que modelam essa substância para se materializar nas reuniões que a gente tem. Então, o ectoplasma é uma substância que, podemos dizer assim, que todo mundo, numa parte maior ou menor, tem, mas muito pouquinho, e os médios de materialização têm de maneira muito abundante. E essa substância excretada vai produzir os fenômenos de materialização. Agora, fluido vital é o fluido da vitalidade orgânica, o que consegue fazer com que nós estejamos plenamente capazes de exercer as nossas funções na vida de sociedade.